no curso de vocês, é biomedicina, é enfermagem vocês? Sim. Enfermagem? Biomedicina também. Tudo que vocês aprenderam até agora de fisiologia, vocês vão basicamente tentar anular, tá? Claro que em contato com o paciente, quando você está atendendo, ele vai chegar para você e vai te falar: olha, eu vim porque eu tenho uma artrite no ombro direito, eu tenho uma artrose, eu tenho uma incontinência urinária. E claro, você vai ter que saber essas terminações da medicina ocidental. Mas o seu pensamento já vai ser voltado na fisiologia de outra forma. E eu vou tentar explicar aqui mais ou menos como que a gente se baseia, tá? Então, falando só um pouquinho da história da medicina chinesa, relatos de que ela surgiu há 4.000 ou 5.000 anos atrás, não tem uma data específica. Então, vê que é um conhecimento muito antigo, mais antigo do que a medicina ocidental. Então, há 4, 5.000 anos atrás, na verdade até 100 anos atrás, não tinha esse conhecimento de bactérias, de vírus, não tinha raio-x, não tinha tomografia. Como é que eles sabiam tudo o que estava acontecendo dentro do corpo da pessoa que estava doente, que estava apresentando algum transtorno, né? Então, eles elaboraram formas e técnicas para diagnosticar isso, para descobrir e tratar o que aquela pessoa estava sentindo. E muitas vezes eles usam terminologias que na época não se sabia o que era. Então, eles falam assim: casos de malária. Então, esse ponto é bom para casos de malária. Eles não sabiam o que era malária. Malária para eles era uma infecção. Alguém comeu alguma coisa, deu alguma coisa ruim lá, entendeu? Uma infecção e tal. Eles chamam de vasos e canais, tanto os vasos sanguíneos quanto os canais dos pontos de acupuntura, porque eles não sabiam, não tinha raio-x, ultrassom para você ver onde corria um vaso sanguíneo, qual era a diferença desse vaso para um canal de acupuntura. Esse livrinho aqui, será que tem como apagar a luz um pouquinho? Só aqui nessa. Esse livrinho aqui, que chama Princípios de Medicina Interna do Imperador Amarelo, é o primeiro livro e o livro básico que a gente usa para guiar todos os princípios de medicina chinesa. Ocorre que há relatos de que teve um imperador que estava chateado, abusado das pessoas que praticavam acupuntura, porque só ele queria ter esse conhecimento. Então, todo mundo que tivesse esse conhecimento de cura estava sendo muito procurado, estavam dando muita atenção, mas só ele queria ter conhecimento e só ele queria ter a atenção daquele império dele ali, tá? Isso lá na China. E aí ele falou, simples e direto: mata todo mundo que sabe de medicina chinesa, que sabe de acupuntura. O centro das atenções tem que ser eu, né? Só que a gente sabe que sempre tem alguém que sabe uma coisinha, que vai passando um para o outro, né? Não teve como ele controlar todo mundo que ele matou. O chinês, ele pega uma pessoa como discípulo e ensina tudo que ele sabe para essa pessoa que ele tem confiança. Então, existiam pessoas assim. E sobraram pessoas desse jeito que, de forma oculta e escondida, começaram a anotar registros em papiros e esconder. Então, iam registrando e escondendo, como se fosse uma ditadura, certo? Então, eles escreviam assim, como se fosse uma historinha. Então, esse livro aqui, ele trata de um diálogo entre um outro imperador, um diálogo fictício entre um outro imperador e um mestre, tá, que entende de acupuntura, em que o imperador faz perguntas e o mestre responde, e nessas respostas dele, nas entrelinhas, tem os princípios de tratamento da medicina chinesa. E aí eles encontraram esses papiros, juntaram tudo e juntaram no livro do Imperador Amarelo, tá? E lá, basicamente, eles começam falando que começaram a perceber efeitos terapêuticos em pedras quentes, utilizando calor. Então, a pessoa chegava com uma dor, naquele tempo, 4, 5 mil anos atrás, eles percebiam que utilizar calor, utilizar pedras quentes, utilizar bastões, aliviava a dor dessa pessoa. E aí eles começaram, tem alguma coisa aí que a gente precisa estudar mais a fundo, né? Se o calor alivia,
também pode ser que o calor prejudique. Se o frio alivia, também pode ser que o frio prejudique, calor e frio, né? E ele vai tratando isso nesse livro também. Aqui no Brasil, a gente tem muito costume de falar medicina tradicional chinesa. Muitos sites até têm escrito MTC, artigos, MTC, ok, tá? Isso pode ser falado, pode ser tratado. Mas o que é ser tradicional, sabe? Uma medicina que vem de 4, 5 mil anos atrás, a que a gente pratica hoje, com certeza tem muitas diferenças do que as que eram praticadas há 4, 5 mil anos atrás. Então lá na China, eles não gostam desse termo medicina tradicional chinesa. Eles usam medicina chinesa para diferenciar da medicina ocidental, porque lá nos hospitais você tem as duas alas, tem a ala de medicina chinesa e a ala de medicina ocidental. Mas tradicional não, porque não significa que o meu método de tratamento é igual ao de 4 mil anos atrás e o que você faz que usou um ponto diferente não é tradicional porque não é igual, então vai ser, isso não vai ser levado a sério, entende? As técnicas foram evoluindo, os princípios foram as técnicas foram evoluindo, os materiais foram evoluindo, mas os princípios continuam os mesmos, as bases continuam as mesmas. Então, de qualquer forma, é tradicional. Então, não significa que uma pessoa que fala para você, eu aplico a agulha desse jeito e faço assim, porque o tradicional é esse, porque na China, 4 mil anos, era feito assim. Não, tá? Então, medicina chinesa e medicina ocidental. E isso começou a ser muito difundido na China e, consequentemente, no restante do mundo, na década de 50, tá? Porque quando surgiu a medicina ocidental, o chinês foi um pouquinho para a medicina ocidental, a medicina chinesa ficou lá nas áreas rurais, nas pessoas que não tinham dinheiro, não tinham acesso aos tratamentos ocidentais que eram e até hoje são muito caros, usam materiais muito caros, né? Só que na década de 50 teve uma guerra lá, uma guerra civil muito grande. E eles começaram a ter que difundir ainda mais o conhecimento de medicina chinesa, porque a guerra estava deixando muitas pessoas com fome, sem saneamento, sem higiene e, portanto, muitas pessoas adoecendo e muitas pessoas sem condições de ter acesso à medicina ocidental, de fazer um raio-x, de comprar um remédio caro. E falaram, não, a gente precisa formar mais profissionais habilitados em medicina chinesa, porque o material é mais barato, para a gente poder ajudar essas pessoas que estão sofrendo com a guerra e que pessoas idosas, pessoas do meio rural, são resistentes à medicina ocidental, né? E quando uma coisa se difunde na China, veja a Covid, a coisa se difunde no mundo inteiro. Então, ficou mais conhecida ainda na China, começaram a estudar mais ainda e, consequentemente, no mundo inteiro começou a se espalhar mais gente difundindo medicina chinesa. Já que no Brasil, ela também chegou na década de 50, tá? Mas aqui ela foi difundida mais pelos japoneses. O japonês também pratica medicina chinesa, medicina oriental. O japonês, o coreano, tá? Só que o japonês, ele é um pouco mais aberto. Ele é mais aberto a ensinar. Ele é como a gente. Estou aqui falando para vocês, eu não sei, conheço alguns alunos meus já, mas não sei o nome de vocês. Não sei como é a vida de vocês, a dedicação de vocês, mas eu estou falando de medicina chinesa e medicina oriental para vocês. O chinês não é assim. O chinês, ele quer escolher uma pessoa que ele tenha total confiança, que ele saiba que é disciplinada, que vai entender o que ele está falando, para passar esse conhecimento para a pessoa, né? Ele não se sente à vontade em falar para uma multidão que ele nunca viu, coisas que ele aprendeu na prática dele, que ele já aprendeu com um mestre específico dele. Então, aqui no Brasil foi difundida mais pelos japoneses, que também aplicam a acupuntura com muita eficácia. E aí, em 1958, a gente teve o primeiro curso de acupuntura no Brasil, e em 1961, criado o Instituto Brasileiro de Acupuntura, que existe aí até hoje esses cursos, tá? Da Associação Brasileira de Acupuntura ainda estão sendo oferecidos de formação e pós-graduação. E para falar um pouquinho, começar a falar sobre bases de medicina chinesa, é agora que eu preciso que vocês anulem muita coisa
mental. Primeira coisa que a gente tem que entender para praticar a medicina chinesa é um conceito de Qi ou Qi, tá? As duas formas de falar estão certas, Qi ou Qi. Eu sou mais acostumada a falar Qi, tá? O que é o Qi? Para o chinês, o Qi é a energia que rege todo o universo. Então, o Qi, ele fala que é a raiz do homem, mas também é a raiz de toda a natureza, é a raiz de todos os fenômenos climáticos, das estações do ano, do movimento dos mares, do movimento do ar, do movimento das nuvens, da água, tá? Então, o Qi vai participar da formação de todos os elementos constitutivos da natureza, do nosso corpo também, porque nós estamos inseridos e fazemos parte da natureza, tá? Aqui, esse símbolozinho do Qi significa uma panelinha de arroz, uma panela de arroz, e aqui em cima está subindo um vaporzinho, tá? Esse vaporzinho que vem aqui da panelinha de arroz, ele considera como Qi também, tá? Então, na China usam muito ideograma, esse é o ideograma do Qi, que esse vaporzinho, essa energia que sobe do cozimento do arroz, eles também usam, os ideogramas dele também tem muito a ver com coisas relacionadas a arroz, que é um item lá muito abundante, que eles trabalham muito em campos e tal. Então, esse vapor que sobe do cozimento do arroz, eles consideram como Qi, que é o que rege também todo o universo. Então, o Qi é a base de todos os fenômenos, tá? Ele vai proporcionar uma continuidade entre os fenômenos também. Então, a gente tem vento, a gente tem brisa, isso a gente considera como Qi. A gente tem estações do ano, tempo passando, folhas das árvores caindo, árvores nascendo, frutas nascendo das árvores, tudo isso está relacionado com essa energia, com esse Qi, tá? Assim como a energia produzida pelos nossos órgãos e pelo nosso corpo para manter o funcionamento do corpo. O que a gente pode considerar aqui também como Qi? A gente pode pensar em ATP. Nosso corpo precisa de ATP, precisa de energia para funcionar, né? Se a gente não tem ATP, se a gente não tem energia, a gente morre. Há 4.000 anos atrás, eles sabiam o que era ATP? Não se sabia o que era ATP. Nem na gente, nem o funcionamento de uma árvore, né, que hoje se estuda em biologia, nem o movimento dos fenômenos climáticos. Qi, tá? E o Qi também pode ser imaterial. Então, quando eu digo isso, eu penso em Qi, com certeza já aconteceu com vocês, de vocês estarem andando no shopping, ver uma criança, alguém tomando aquele milkshake maravilhoso, lindíssimo. Você fala assim, nossa, eu queria um milkshake. Aí o milkshake da criança vai e cai no chão, né? Ou a casquinha de McDonald's, ou tá com uma garrafa de Coca-Cola, cai no chão. Já aconteceu comigo. E a gente fala que isso é o Qi também. A gente consegue transferir isso da gente pro outro, né? A gente sai num dia, a gente tá muito bem, tá super feliz. Nossa, hoje nada vai estragar meu dia. Aparece uma pessoa na sua frente, ela não te fala nem bom dia, ela não te fala nada. Você olha pra cara dela, você fala, meu Deus, estava tão bem, vi essa pessoa, agora eu tô me sentindo mal. Recebi uma mensagem no WhatsApp de uma pessoa, tô me sentindo mal, estava tão bem. Ou o contrário, você sai de casa desanimada, mal, sem ânimo, sem vontade de fazer nada, e encontra uma pessoa alegre, encontra uma pessoa divertida que você gosta, e aí você fica, nossa, você fala pra ela, eu estava tão mal, mas aí eu te encontrei e agora eu melhorei meu dia, né? Então isso é o Qi também. Tudo a gente considera como energia, troca de energia, tá? Seguindo essa base da energia, do Qi, a gente vem para a teoria do Yin e do Yang. O Yin e o Yang são regidos pelo Qi também, porque eles têm um movimento contínuo, tanto no nosso corpo quanto na natureza. O chinês adora comparar nosso corpo
com fenômenos naturais, tá? Com o mar, com os rios, com o movimento das árvores, com o calor, com o frio, com a umidade, tá? Então a gente tem duas partes opostas, que são o yin e o yang, que existem em todos os fenômenos do meio em que a gente vive, inclusive dentro do nosso corpo e dos nossos órgãos, tá? Não pode haver yin sem yang e não pode haver yang sem yin. Portanto, todo yin tem um pouquinho de yang e todo yang tem um pouquinho de yin. Quem fez minha prova ontem caiu nessa questão, né? Então, esse aqui é o símbolo que representa yin e yang. Um símbolo sem fim, porque eles estão em contínuo movimento, tá? Aqui, pretinho tem a energia yin, que eu vou explicar para vocês, e o branquinho tem a energia yang. Então, em todo yin tem um pouco de yang, e em todo yang tem um pouco de yin. Isso é normal, é assim que o mundo tem que funcionar e que o nosso corpo tem que funcionar. E aí eu tenho as diferenças, eles são opostos, tá? Então, o yin eu considero como escuro, eu considero como a mulher, o sexo feminino. Ela costuma ser um pouco mais yin, ter um pouco mais de energia yin. A lua, o que é mais interno, mais profundo, tá? A introspecção. Então, uma pessoa de constituição mais yin vai ser uma pessoa mais tímida, mais introspectiva, mais quietinha, mais lenta, tá? O frio, o inverno e a terra, tá? Quando eu falo terra, não o planeta Terra, o Sol, certo? E o yang vai ser o oposto. O yang vai ser o claro, o sexo masculino costuma ser mais yang, o Sol, o que é mais externo e mais superficial, pessoas mais extrovertidas, mais agitadas, tá? O calor, o verão, e representa o céu, tá? Então, uma coisa mais imaterial. Podem olhar que geralmente o homem ele tem o corpo um pouco mais quente do que o da mulher. Então você pega na mão de um homem, eu estou falando em situações comuns, tá? O que é o saudável. O homem tem a mão mais quente, tá? Ele é mais vermelho, ele é mais agitado, mais imponente. E a mulher é um pouco mais fechada, a mão um pouco mais fria, tá? Mais recatada. Não estou dizendo que todas são assim. E aí a gente entra em diferenças já que a gente percebe nos nossos pacientes o que está começando a ficar desequilibrado. Então, a partir do yin e do yang, eu já posso elaborar alguma coisinha sobre ali o meu paciente. Então, se eu estou aqui no meu consultório, entra uma pessoa lá, desse jeito aqui, estou sentada aqui, a pessoa entra, desculpa, a pessoa entra. Bom dia, doutora. Doutora, eu tenho dor aqui, dor aqui, dor aqui, dor aqui. E aí, hoje eu saí da minha casa, não consegui fazer isso, não consegui fazer aquilo, a minha filha não me deixa dormir. E eu sinto muito calor, todo tempo eu tô com calor. Não para de falar. Aí tá, bom dia, bom dia, bom dia. Você pensa assim, calma, né? Vamos com calma. Você já falou uma pessoa completamente de padrão mais yang, né? Uma pessoa agitada, uma pessoa que não para de falar, já está falando que sente muito calor, já chega tirando a blusa, tirando o casaco, suada, tá? Agora, o oposto. Você está no consultório, chega, a pessoa entra assim. Aí senta, aí você fala, bom dia, tudo bem? O que você é? Aí a pessoa fala, eu tenho dor. Aí você, dor aonde, tal, como é que dói? Por que você veio? Então você passa assim, uma pessoa com constituição com certeza mais yin. E assim você já vai começando a criar umas habilidades de diagnóstico só de observar quem você está tratando ou quem você convive. Então, pessoas da sua família, seus amigos, vocês já estão pensando aí com certeza na cabeça de vocês, pessoas que são mais yang e pessoas que são mais yin. Então, mulheres que são para ter uma constituição um pouco mais yin do que yang, com certeza vocês já estão lembrando de alguma mulher que vocês conhecem, que está às 8 horas da manhã pulando e não sei o que, e vamos lá, e gritando, né? E você pensa, caraca, bem yang essa moça, né? Um corpo é saudável, então, quando o yin e o yang se repelem e se atraem mutuamente o tempo inteiro, tá? Então, essa rodinha aqui, ela está aqui parada, mas ela é
é dinâmica, tá? Então, um vai repelindo o outro, mas ao mesmo tempo um tem um pouquinho do outro, tá? Tem momentos do dia que somos mais yang, tem momentos do dia que somos mais yin, isso também é normal. Então, se o yang é dia, o normal é que eu seja mais yang de dia, e se o yin é noite, o normal é que eu seja mais yin à noite. Por isso, essa constância de movimento. Então, olha lá, quando o yin for preponderante, ele provocará uma diminuição do yang, ou seja, o excedente do yin consome o yang. Então, se eu tenho muito yin, eu tenho pouco yang. Quando o yang for preponderante, ele provocará uma diminuição do yin. Então, se eu tenho muito yang, eu vou ter menos yin, porque eles vão se repelindo, tá? Mostrando aqui um pouquinho do nosso corpo, então, tem regiões no nosso corpo também que são mais yin e que são mais yang. Então, eu falei para vocês que o yin se relaciona mais com a terra e o yang mais com o céu. Portanto, a parte de baixo do nosso corpo a gente considera mais yin e a parte de cima do nosso corpo a gente considera mais yang, tá? A parte da frente do nosso corpo a gente considera mais yin e a parte de trás a gente considera mais yang. Isso a gente começa também quando a gente vai pensar em tratamento. Então, se tem uma pessoa muito agitada, né? Quero baixar um pouquinho a bola dela, nem sei nada sobre ponto de acupuntura, absolutamente nada. Mas eu sei que se eu colocar um pontinho na parte baixa dela, eu vou estimular mais o yin dela, porque a parte baixa é mais yin. Ou se eu tenho uma pessoa muito desanimada, muito tímida, eu sei que se eu colocar algum ponto, quanto mais aqui para cima para ela, mais yang, então algum ponto aqui na parte de cima, eu vou elevar um pouquinho o yang dela. Então, se eu falei para vocês que yin é terra, yang é céu, na internet você encontra esses dois tipos de ideograma aqui, tá? Isso aqui a gente chama de Tai Chi. Aí você vê às vezes pessoa com tatuagem na rua, um tá desse jeito, outro tá desse jeito. Mas eu falei pra vocês que yin é terra e yang é céu. Portanto, qual vocês acham que tá certo? Esse aqui, tá? Então agora, a partir de hoje, vocês vão olhar para esse daqui e vão considerar esse daqui. Esse aqui você pensa assim, ah, tudo bem, vamos supor que a pessoa imaginou que ele estava rodando e parou lá em cima, né? Mas esse aqui é o mais correto, tá? Saímos de yin yang, agora a gente entra em outro termo bem diferente, outra constituição bem diferente, que é a teoria dos 5 elementos. Eu vou passar bem rapidinho, porque a gente nem tem tempo para falar demais. Mas na medicina chinesa, a gente trabalha com 5 elementos. É bem avatar, assim, água, fogo, terra e ar, não sei o quê. Cada elemento tem um órgão e uma víscera associados. E é isso que é a base da formação dos meridianos de acupuntura, que é onde eu vou colocar os pontos das agulhas de acupuntura, tá? Então eu tenho o meridiano de coração e de intestino, eu tenho o meridiano de baço e de estômago, tenho o meridiano de pulmão e de intestino grosso, tá? Cada um deles se relaciona com uma coisa diferente, com um diagnóstico diferente do nosso corpo. Então eu tenho o elemento fogo lá em cima, tá? Aqui eu coloquei para vocês quais são os órgãos e as vísceras associados. Então no fogo o órgão é o coração e a víscera é o intestino delgado. Aqui eu tenho terra, baço, pâncreas e estômago para vocês se ajudarem um pouquinho. Mas como que o chinês raciocina? Tem o elemento fogo lá em cima. Fogo ele relaciona com o coração por conta do batimento cardíaco, tá? O coração é uma bomba de circulação no nosso corpo, então ele é fogo, ele tem mais calor, tá? Fogo. Quando eu queimo fogo, ele gera terra. Então pensa num vulcão em erupção. Quando aquela lava esfria, ela vira pedra, né? Ela vira terra e ajuda a formar aquela terra que está ali ao redor do vulcão. Tá? Então, para o chinês, fogo gera terra. Então, esses órgãos aqui de fogo vão auxiliar esses órgãos aqui da terra, que é baço, pâncreas e estômago. Tá? Lá dentro da terra, a gente encontra metal. Então, terra gera metal. Quando a gente vai procurar lá nas minas, eles estão escavando, procurando metais preciosos, né?
Então, terra gera metal. Então, metal eu tenho pulmão e intestino grosso. Eu estou dando uma resumida bem resumida. Onde é que eu posso encontrar metal também? Então, tenho ali um minerador procurando minérios no rio, né? Ali embaixo do rio, com aquela peneira procurando ouro, que às vezes até gera mercúrio também, que é um tipo de metal, na água. Então, o metal gera água. E aí, órgãos do elemento água, tem o rim e bexiga, pensando na formação mesmo da urina, tá? A água faz crescer a madeira. Então, quando eu aguo uma semente, ela se transforma em madeira, tá? Então, a água gera madeira. Na madeira, eu tenho fígado e vesícula biliar. E, quando eu queimo a madeira, eu gero fogo. E aí, volta o ciclo todo de novo, tá? Assim como o Yin e Yang é um ciclo contínuo de geração, tá? Isso aqui eu relaciono com os meus órgãos. Então, por exemplo, se eu tenho um excesso de trabalho do meu coração está trabalhando muito, eu posso ter um excesso de trabalho aqui do meu estômago, porque é ele que gera o elemento que está no estômago, tá? O chinês vai trabalhando assim. E também muda as questões de um cortar o outro. Então, eu tenho fogo gerando terra, terra gerando metal, metal gerando água, água gerando madeira. Ao mesmo tempo, isso aqui num ciclo normal. Ao mesmo tempo, um excesso de água, se eu tenho um excesso de trabalho do meu rim e da bexiga, pode apagar o fogo, né? Água apaga fogo. Então, se eu tenho um excesso de trabalho do meu rim, pode ser que meu coração fique fraco. Agora, se eu tenho um excesso de fogo, meu coração está trabalhando demais, posso gerar mais terra sim, mas posso fazer evaporar a água, diminuir o trabalho do meu rim e da minha bexiga. E assim a gente vai raciocinando, tá? Por isso que eu falo, tem que ser uma faculdade separada, porque é tudo muito diferente, diagnósticos diferentes, tá? Pensamentos lógicos diferentes. Então, o ciclo seria o comum e o que está dentro é o ruim, entre aspas? Isso acontece o tempo todo, porque ninguém é 100% equilibrado, tá? Então, vai ter gente que vai ter um pouco mais de água evaporando fogo. E aí, outro elemento vai tentar compensar por isso. Por exemplo, vou tentar aumentar a minha madeira para aumentar o fogo. O corpo mesmo já tenta trabalhar dessa forma. Mas a gente auxilia, né? Que às vezes ele não consegue. Aqui eu falo que são condições comuns, tá? De acontecer. Eu tenho um ciclo de geração, um ciclo de dominação e um ciclo de codominação, tá? Isso está acontecendo o tempo inteiro. E aí, em cada elemento, eu tenho uma cor representando o elemento, tenho um sabor, tenho um órgão e uma víscera, tenho um sentimento, tá? Então, sentimento do elemento madeira é raiva. Então, pessoas que têm muita raiva, que são muito irritadas, podem estar com elemento madeira mais aumentado. Cor do elemento madeira verde, o que eu posso fazer? Dar mais alimento verde para essa pessoa, tá? Fogo, vermelho, mesma coisa, sentimento do fogo, alegria, mas uma alegria incomum, assim, uma alegria exagerada, tá? Terra, eu tenho um amarelo, um sentimento de preocupação, um sentimento de pensamento intelectual acelerado, preocupação com relação a trabalho, com relação a estudo, tá? Metal, eu tenho cor branca e água eu tenho cor preta. E assim eu vou trabalhando também com cores de alimentos, com estações do ano, com sabores, tá? Com sentimentos. Então, uma pessoa que costuma ter muita tristeza, muita melancolia, o sentimento primordial do elemento metal é a tristeza e melancolia. Então, posso trabalhar mais o elemento metal com ela, que é pulmão e intestino grosso. E assim eu vou vendo, além do yin, do yang, todas essas outras questões. Aqui tem outro diagramazinho mais completo para vocês verem, ó, o fogo é mais yang, então ele está mais lá em cima, no tai chi, tá? A água é mais yin, então está aqui um pouco mais embaixo, o metal também, e esses ciclos de novo, e locais do corpo onde eles se apresentam, sabores, tá? Tenho também picos de horários de funcionamento dos meus órgãos. Então, por exemplo,
das 7 às 9 da manhã, é o horário que o estômago está trabalhando com mais vigor, tá? É o horário que ele está mais ativo. Então, de 7 às 9 da manhã, é aquele horário que eu vou comer um pratão de feijoada e pode ser que eu não sinta tanto desconforto, tá? Diferente se eu comer um pratão de feijoada aqui das 21 às 23, que é o horário que ele não está muito legal, entendeu? Ele não está trabalhando tanto. De 9 às 11 da manhã, horário do baço. De 11 às 13, horário do coração. Então, vemos muitas pessoas, às vezes, tendo infarto, fazendo exercício físico, de 11 às 13. Porque o coração já está trabalhando com mais vigor, já está trabalhando mais. Aí você vai fazer ele bater mais rápido ainda, se expondo ao sol, se expondo à secura, né? O coração já é fogo, então no horário dele ele gosta de ficar mais friozinho. Aí você vai para o sol fazer exercício físico. Não estou dizendo que todo mundo que for fazer exercício físico agora vai ter problema de corpo, vai ter um infarto, não. Mas isso continuamente, tá? E o coração, ó, já vou dar uma dica para vocês, é o que cuida dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Nesse horário de 11 às 13, nós estamos mais abertos a receber o sentimento do outro. Então, se tem alguém apaixonado aí por alguém, já pode se declarar para essa pessoa de 11 às 13 da manhã, que a probabilidade da outra receber melhor vai ser maior, tá? E assim eu tenho com todos os outros órgãos. Na acupuntura, aliás, na medicina chinesa, eu tenho vários métodos de tratamento, tá? Acupuntura significa só agulhar com agulha, punturar com agulha. Então, acupuntura eu só uso agulha, mas na medicina chinesa eu posso usar ventosa, tá? Posso usar moxa, auriculoterapia aqui na orelha, tá? Fitoterapia, que é o uso de ervas para melhorar as condições orgânicas também. Indicar alimentos, indicar hábitos de vida. Acupuntura é um nome burocrático que está no Congresso, no Senado, com burocracia, mas quem é acupunturista pode aplicar todos esses itens de medicina chinesa, tá? E aqui uma diferença para vocês das agulhas de acupuntura, dos tamanhos de agulhas. Então, aqui eu tenho um fio de cabelo, tá? A agulha de acupuntura só não é mais fina que um fio de cabelo, tá? Mas é quase. Então, ela tem quase a espessura de um fio de cabelo. A diferença da espessura dela para uma agulha de costura, para uma agulha de injeção e para um fósforo. Vocês vão ver agora que a gente vai agulhar, tá? Então, a pessoa fala, eu tenho muito medo. Porque imagina uma agulha de colher sangue, de doar sangue, né? Mas não, uma agulha muito fina, tá? Deixa eu ver se vai dar play. Um videozinho aqui que eu fiz na minha casa, tá? Esse verdinho aqui é uma agulha de colher sangue. Dessas que o Sabin usa, que os laboratórios usam para tirar nosso sangue. E eu coloquei várias agulhinhas de acupuntura dentro dela. Quantas agulhinhas de acupuntura cabem dentro de uma agulha de colher sangue, tá? E aí, para saber o que o paciente apresenta mais também, tem mais elemento água, mais elemento fogo, é normal que o profissional peça para sentir o pulso, então o pulso aqui da artéria radial, tá? E para olhar a língua. Por quê? As posições do dedo no pulso vão falar pra gente como estão os órgãos, tá? Como que eles estão se apresentando, qual é o que está mais forte, qual é o que está mais fraco. E a mesma coisa da língua, tá? Então aqui eu tenho as regiões do pulso que representam os órgãos e as vísceras e representam os elementos. Isso eu vou sentir com os meus dedos. Isso exige bastante prática, porque a gente tem 28 tipos de pulso. Então eu tenho pulso forte, pulso fraco, pulso em corda, pulso em tira de couro. Eles descrevem 28 tipos de pulso, tá? Mas você já pode tentar sentir qual o seu dedo que você está sentindo que pulsa mais, tá? Qual que é o dedo que você está sentindo que a pulsação está mais forte, tá? E na língua, você pede para olhar a língua do paciente. E quando você pede para olhar a língua, muitas vezes eles acham que você está pedindo para a pessoa ficar pelada. A sensação que eles têm, que o paciente tem é essa, ou que vocês próprios.
Então, se eu falo para a pessoa, deixa eu ver a sua língua, a pessoa, tem gente que não quer mostrar, tá? Como se fosse uma parte íntima do corpo, assim, realmente uma parte genital. Mas você precisa ver a língua do paciente, explica que tem regiões na língua que vão te ajudar a escolher os pontos, vão te ajudar no tratamento, tá? E aí a língua pode estar mais vermelha, mais branca, pode ter um formato mais denteado, pode ter marca de dente na lateral, pode ter pontinhos vermelhos, tá? Tudo isso vai significar uma coisa diferente pra gente na acupuntura. Se essa pessoa tem mais calor interno, essa pessoa tem mais frio interno, então uma mulher que quer engravidar, por exemplo, o útero precisa ser como um ninho, ele precisa estar quentinho, né? Então eu preciso de calor. Se a mulher tem o corpo frio, se ela apresenta frio, eu vou ver uma língua dela completamente branca. Como é que um ninho segura um bebê estando frio? Não dá. Pensa igual uma galinha chocando o ovo, tem que estar quentinho, né? O ovo só cresce se tiver calor. Então também uso esses métodos de tratamento para fertilidade, tá? E vejo isso na língua. Então eu sinto o pulso e olho a língua, além de observar o meu paciente, de escutar as queixas dele, de saber o que ele quer, de ver os trejeitos, tá? E as ventosas também dão diagnóstico pra gente. Então coloco ventosa nas costas, eu trouxe ventosa aqui pra vocês também. E de acordo com a mancha que fica, também indica pra gente alguma coisa que a gente vai trabalhar. Então a mancha muito roxa, ficou roxo demais. Você pensa que a energia está parada por ali. O sangue está parado, por isso que ficou roxo. Quando o sangue está parado, a energia está parada, a gente tem dor. A gente precisa fazer isso circular. Como é que eu faço circular a energia? Com a acupuntura, com a própria ventosa, que vai chamar o sangue que está parado em um lugar para outro lugar. Com o exercício físico, o exercício físico vai fazer meu coração movimentar a minha circulação sanguínea, movimentar a minha energia, tá? E eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho de uns pontos, a gente chama de ponto bombril na acupuntura. Pontos que servem para muitas coisas, tá? Tem muitas funções. Pode acender a luz. No caso, onde entraria a questão da coluna, né? Porque eu tenho problema de coluna, hernia de disco, algumas questões. E sempre que eu estou em crise e eu tenho que fazer fisioterapia, a ventosa é a glória para mim. Então, vou chamar a energia para lá, vou chamar sangue para lá. Mesma coisa com a ventosa. Puxei, estou falando sangue, vem para cá. Energia, vem para cá. E o que tem no sangue? Tem hormônios, tem substâncias analgésicas, tá? Tem substâncias relaxantes que podem estar paradas em outro lugar. Às vezes você está com muita preocupação, sua energia está toda concentrada aqui na sua cabeça, tá? Não está circulando para o seu corpo. Tem uma estagnação, a energia está parada e não está circulando, começa a ter dor nas costas. Por quê? Não está passando nada ali, tá? Bota uma ventosa ali, bota uma agulha, falou, a energia que está ali, vem para cá. Está precisando de você aqui. Então eu mobilizo isso. Então é por isso que melhora também. E a chegada do sangue, o chinês não sabia que sangue tinha endorfina, dopamina, né? Que tinha serotonina, não sabia que tinha hemoglobina, não sabia sobre células imunes, linfócito, neutrófilo, mas ele sabia que era uma energia que quando chegava ali, melhorava, né? Então se está parado em um lugar e eu chamo para lá, meu próprio corpo tem substâncias capazes de promover analgesia, tá? De promover sensação de prazer, de bem-estar, de relaxamento. Então eu chamo aquele sangue para ali, chamo aquela energia para ali e acabo tirando ela, que está concentrada na cabeça, que é uma sensação de relaxamento. Então todo ponto de acupuntura também vai ter uma grande sensação de relaxamento, de acalmar a mente, tá? Deu para entender mais ou menos? Então, eu vou mostrar para vocês o agulhamento. Venha, Thalita. Vocês podem levantar, vir aqui pro redor da maca, tá? Coloca um pontinho de enxaqueca na gata, que ela tá lá e tá assim, eu vou pôr G4.
bem por aqui no braço. Mas se vocês quiserem ser acupunturistas, vão fazer especialização, vão conhecer todos os canais, vão conhecer todos os pontos, não, porque são 500 pontos, nem eu sei todos de cor. Eu ando até com um atlasinho, tá? Mas a gente tem aqueles principais. O IG11 vai ser muito bom se ele está no canal do intestino grosso. Eu posso usar o IG11 para regular o intestino, tá? Então, pessoa que está com muita constipação, ou está com diarreia, ou problemas intestinais, dores intestinais, comi alguma coisa que não me fez bem, posso usar IG11, tá? Vou mostrar para vocês aqui como eu manipulo a agulha. É o jeito que eu gosto, tá? Não existe certo ou errado, é o jeito que vocês vão se adaptar melhor. Aqui no pacotinho vem com um mandril, isso aqui é mandril, se chama, um canudinho que vai me ajudar a guiar o posicionamento da agulha. Então, eu vou colocar a agulha aqui dentro, vou encostar no ponto de acupuntura e vou inserir, tá? Lá na China, eles fazem muito agulhamento sem mandril, livre mesmo por conta da prática, tá? Eu também faço em alguns pontos, o mandril não consegue chegar direitinho, eu coloco sem o mandril. Mas no começo, o mandril é um ótimo guia, tá? E você pode usar o mandril a vida inteira também, não significa que você é mais ou menos experiente por isso. Então, as agulhinhas vêm aqui, tá? Esterilizadas. Não é para reutilizar a agulha não se reutiliza nem na mesma pessoa, tá? Então, abri o pacote, usei as agulhas, retiro, descarto. Ah, mas a agulha caiu. Vou pegar e vou pôr de novo. Por mais que não tenha problema microbiologicamente falando, porque é na mesma pessoa, mas a agulha perde o corte, tá? Então ela não fica tão afiadinha, pode ser que quando você coloque de novo a pessoa sinta dor, tá? Eu gosto de posicionar a agulha aqui no meu dedinho, porque assim eu acho mais fácil de pegar a agulha e ir colocando. É por isso que eu não gosto desse blister. Eu gosto de pacotinho. Vocês vão ter, se vocês forem trabalhar com vocês vão ter mania, tá? Então assim, eu não compro essas que vem no blister, eu compro que vem no pacotinho, que ela já cai do pacotinho direto aqui no meu dedo, tá? Então a ideia é que não tenha dor, né? Que a pessoa Olha, passa por isso sem dor, né? Eu sou sincera, Sim. tem ponto de acupuntura que fisga. E dói. Tem uns que dá um choquinho. Isso é normal. Isso até tem um nome, a gente chama de Deki em medicina chinesa. É como se eu estivesse ligando um interruptor de energias. Então a energia está bloqueada em algum lugar, coloquei a agulha, deu aquela faísquinha. A energia começou a circular, porque nosso corpo é energia elétrica mesmo, tá? Tem impulso elétrico. E a acupuntura trabalha muito com o sistema nervoso, porque eu preciso de neurotransmissor, de potencial de ação para levar a mensagem até a medula e até o cérebro e falar o que eu quero, né? Através da agulha. Então pode ser que fisgue. Pode ser que esse ponto ela não sinta nada e pode ser que outra pessoa sinta. Então depende do ponto, depende da pessoa, depende de fase. Por exemplo, mulher em TPM ou fase menstrual costuma fisgar um pouquinho mais, tá? Mas a maioria não dói. Às vezes você nem sente, nem percebe que colocou, tá? Então vamos pro IG11 já, se tiver alguém aí com problema de intestino, com constipação, com diarreia, tá? Coloco a agulha aqui no mandril, seguro aqui com o meu dedo indicador ela. Peço para dobrar o braço, porque é assim que eu vou marcar o ponto IG11. Ele tá aqui na prega, no final da prega do cotovelo, então dobro o braço. Achei aqui o final da prega do cotovelo, estão vendo? Marco, pode esticar, estica o braço. Posiciono o mandril aqui. Posso dar uma apertadinha nele para enganar o sistema nervoso dela e já saber que pode ter alguma dorzinha ali, tá? Então já estimulo aqui para o sistema nervoso dela já saber que vai ter alguma coisa ali. Aqui eu solto a agulha, ela ainda não entrou, tá? Ensino. Dou uma batidinha, venho e ajeito ela fazendo assim com o meu dedo, tá? Mesma coisa do outro lado. Muitos pontos são bilaterais. Então vou para o outro lado.
e faço o mesmo procedimento. Dobro o braço, marco o final da prega do cotovelo, pode esticar. Insiro a agulha, venho e ajeito, doeu? Então esse é o IG11, problemas intestinais, tá? Outro ponto que a gente usa bastante, esse muito para questões mentais, insônia, tá? Memorização, então quero estudar, tem uma prova, concentração, foco, cabeça pensando o tempo inteiro, tá? É o VG20. Eu falei para vocês que o Yang é o céu, né? O VG20 é o ponto mais Yang do nosso corpo, porque ele é o ponto que está mais em contato com o céu do nosso corpo. Se ele é mais Yang, ele vai me fazer ficar mais atento, ter mais foco. Mas, ao mesmo tempo, não é aquele foco da cafeína que vai te deixar sem dormir. É um ponto que vai te deixar com foco, mas vai ajudar na movimentação de energia da sua cabeça e vai te ajudar a dormir melhor também. Então, não é um ponto cafeína no sentido ruim da cafeína de te dar insônia, tá? É aquele ponto que vai te fazer ficar mais tranquilinha, mas ao mesmo tempo mais concentrada. Então, o VG20, eu venho aqui no ápice da orelha, tá? Marco aqui o ápice das duas orelhas. Na altura aqui do ápice das duas orelhas, eu venho no meio da cabeça, tá? E agulho do mesmo jeito. VG20. Ela vai sair daqui hoje toda tratada. Você passa ali pra mim, Natália, por favor. Outro ponto bombril que a gente tem, principalmente excelente para a mulher, é o BP6. BP6 vai ser ótimo para todas as afecções menstruais. Seja menstruação irregular, seja menstruação abundante, cólica, tá? TPM, mas também problemas estomacais, problemas intestinais, empachamento, má digestão. E BP6 é um ponto que está no canal do baço pâncreas, que está relacionado à digestão, tá? O nosso pâncreas produz, na medicina ocidental, sucos que ajudam na digestão também, mas na medicina chinesa é um órgão que está relacionado à digestão, que está lá no elemento terra. Então, o BP6, sensação de peso nas pernas, menstruação irregular, cansaço, acalmar a mente. Outra coisa, BP6, estímulo de parto. Então, não devo aplicar o BP6 em grávidas no primeiro e segundo trimestre, só quando eu quero estimular o parto. Tem alguns pontos que eu não devo aplicar em gestante, tá? Pego aqui, ó, o maléolo medial, tá? Essa bolinha que ela tem aqui no pé. Conto 4 dedos, tá? Venho aqui seguindo, conto 4 dedos. Coloco o BP6. Doeu? Até agora algum doeu? O comum é que não doa, mas pode ser que fiz. Venho aqui do outro lado, a mesma coisa. Aí, gente, na acupuntura a gente tem nome para tudo. A gente tem o nome dessas distâncias, o nome das medidas que a gente usa. A gente tem formas de encontrar o ponto com o dedo, com a prática a gente vai sentindo na pele aonde que está o ponto, tá? Pode passar. Aqui ela tá de tênis, mas no pé tem um pontinho também que fica lá entre o dedão e o segundo dedo. Tem gente que fica e tem gente que não sente nada também. Por quê? Na verdade, o ponto, ele é mais ou menos de aproximação, ele não é exato. Porque, por exemplo, ele você tem uma falou, região. É de região, né? Porque, por exemplo, você fala 4 dedos, às vezes pessoa de um dedo de uma pessoa é diferente para outra. É o dedo mas dela. A medida do ponto dela vai ser o dedo dela. Então eu venho, já olho aqui, ó, se a minha mão é parecida com o tamanho da mão dela. Então não é não. Venho, marco. Ao mesmo tempo, é porque isso é com a prática. Eu marco aqui os 4 dedos, ao mesmo tempo eu venho sentindo com o meu dedo. Cada pontinho de acupuntura, os meus alunos já sabem, mais ou menos, tem uma depressãozinha. Você começa, é por isso que eu não gosto de usar luva, porque eu perco o tato. Então eu marco aqui, eu não vou pedir pra ela levantar, vir aqui e pôr 4 dedos até nas costas. Não tem como ela fazer isso, né?
Eu marco aqui para eu ter uma noção. Você está vendo aqui que meus 4 dedos terminaram antes, né? Mas eu vim com o dedo aqui, vocês nem perceberam? Vim com o dedo aqui e vim sentindo onde é que estava a depressãozinha dela. E com o tempo, vocês vão ter nessa prática. Mas a região está correta, tá? Porque eu tenho, o ponto não é só esse milímetro aqui, é uma região, tá? Professora, como assim o ponto? Vai sentir o ponto? Existe? Existe uma depressãozinha aonde está o pontinho de acupuntura. Quando você passa o dedinho assim com a prática, você sente um pequeno buraquinho, tá? Isso tem a ver com os receptores que a gente tem para o sistema nervoso também, na medicina ocidental. Então aqui eu tenho um canal, que é o canal do baço. Cada ponto que está nesse canal se relaciona com um receptor nervoso, tá? O chinês nem sabia que existia impulso nervoso, potencial de ação. Mas ele já sabia das regiões aonde isso chegava na cabeça para ter os efeitos que ele queria. E ele vinha sentindo com o dedo mesmo. Então, com a prática, você sente como se fosse um buraquinho mesmo, tá? Você mede, claro, para você ter uma noção de onde ele está. Se fosse um homem, eu já ia medir com o meu dedo e eu ia chegar mais para cá ainda procurando o ponto, porque o dedo maior, mais gordinho, tá? Com a prática você vai aprendendo. Mas se eu não agulhar exatamente no buraquinho, se eu agulhar próximo, também serve, porque o impulso nervoso vai chegar ali também, tá? Então o F3, que fica aqui no pé, ele pode ser usado muito para menstruação com coágulo, para dor de cabeça, é um ponto de fígado, que acalma a raiva, acalma a ira, a impaciência, tá? Na mulher, menstruação com coágulo, tá? Posso usar o F3. Pode passar. Tem o BP3 também, que também fica no pé. Esse costuma ser um pouco mais dolorido, tá? Mas ele é muito bom para memória, para concentração. Então, a pessoa quer realmente estudar, tá precisando, vou fazer um concurso, quero me concentrar, posso pôr BP3, tá? Eu nem falei isso na aula para vocês também. Mas é porque o BP3 ele dói um pouco, tá? Esse eu falo que dói. Pode passar 10. Tem o E36, que fica aqui também, embaixo do joelho, também conto 4 dedos aqui embaixo do joelho, um pouquinho mais na parte lateral. E o E36 vai ser um ponto de estômago, ótimo para todos os problemas estomacais também. Digestão, empachamento, falta de apetite ou excesso de apetite, azia, refluxo, vômito, acalma a mente, melhora a preocupação. Um ponto super bombril, tem muitas funções, tá? E para ser um tratamento eficaz, eu teria que passar por quantas sessões, digamos assim? Você falou da memória, de tudo, eu quero porque estou precisando. Aí eu teria que... Depende também. Cada pessoa é um corpo único, é um sistema único. Depende muito. Então, não sei. Vamos ver de acordo com o tratamento, como você está indo durante as sessões. Se você está melhorando, eu já posso te liberar. Entendi. Se não está melhorando, o que a gente pode fazer? O que está dificultando essa melhora? Como é que eu abro você mais ainda para melhorar? Como é que eu te acesso? Então, depende também. Problema no joelho. Quantos anos você tem dor no joelho? Ah, tenho dor no joelho há 10 anos. Então, vai ser na primeira sessão que vai curar essa dor no joelho, se ela já está lá instalada há 10 anos. Então, tem muito isso também, tá? Professora, por exemplo, eu quero fazer uma prova, né? Preciso fazer uma prova. Quero ir bem na prova. Aí, faço no dia ou eu faço um pouco antes? Tanto faz, mas o ideal é que você, por exemplo, 1 ou 2 semanas antes da prova, você já faça assim umas 2, 3 vezes por semana, tá? Tem também, não só agulha, eu boto muita agulha aqui em mim, eu me agulho direto. Mas também tem stipper, que são as pastilhinhas que você gruda e fica 1 semana lá grudado. Tem imã, que estimula também, tá? São muitas outras técnicas da medicina chinesa que a gente usa. Mas o ideal é que venha tendo um tratamento contínuo. Você de aurículo? Mesma ideia, tá? IG4. IG4 vai estar aqui, ó, na prega do dedão. Esse ponto vai ser o ponto principal de analgesia,
principalmente de cabeça e pescoço, tá? Na medicina chinesa. Então, dor de cabeça, IG4. Pense em IG4. Dor de dente, IG4. Dor na ATM, IG4. Dor no braço, não sei o que fazer. Eu tá com dor no braço, não sei nem o que é, IG4, tá? Então, IG4 aqui no final da prega do dedão. Esse tem gente que fisga, tem gente que não. Tem lado que fisga, tem lado que não, tá? Esse é pra dor Você total. sentiu? Analgesia, principalmente da parte de cima do corpo, mas também funciona com a parte de baixo. E o Yin Tang é um ponto que a gente coloca entre as sobrancelhas, tá? Bem aqui entre as sobrancelhas, que ele vai ser excelente para acalmar a mente. Para pensamento acelerado, excesso de pensamento, insônia, tá? Dor também na região da cabeça, na região dos olhos, melhora os olhos, tá? Gripe, Yin Tang, aqui no meio da sobrancelha, aqui. Vou colocar a agulha inclinada, então já inclino o mandril também, por conta do osso frontal, né? Para ser mais confortável, para não entrar a agulha lá dentro do osso dela. Inclino a agulha, tá? E aplico. A mesma coisa eu vou fazer se eu tiver pontos aqui na região do tórax, que eu não vou mostrar hoje, tá? E na região das costas, que possa pegar pulmão. Eu não aplico a agulha reta, tá? Pode furar pulmão e isso é grave. A agulha é fina, mas fura e pode dar pneumotórax, tá? Então a gente inclina a agulha. Então tomem cuidado com esses agulhamentos aqui na região do tórax, que a agulha é completamente inclinada, tá? Porque pode machucar. Pode passar, Natália. E lá nas costas eu tenho todos esses pontinhos que se relacionam com o canal da bexiga, mas que vão ajudar com dores nas costas, tá? Então, dor na lombar, dor na cervical, é aí que eu coloco ventosa, é aí que eu faço diagnóstico com ventosa também, tá? E é isso. Formem os grupinhos de vocês, peguem as agulhas que vocês ganharam, podem agulhar uns aos outros, passem álcool na mão e eu vou estar aqui ajudando vocês.